E aí, Tricolor, beleza? Aqui em tela aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre Zubeldia. Eu quero trazer para vocês aqui dados do Zubeldia que a gente levantou para poder trazer um raio-x de quem é o Luiz Zubeldia, técnico do Fluminense, novo técnico do Fluminense. Antes de mais nada, pedir para a galera que está chegando aí não esquecer de se inscrever no canal, né? Muito importante que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like. Fazendo isso, você distribui, diz que esse conteúdo é bom, ajuda a engajar. E também pedir a galera que está chegando para não esquecer do hype no vídeo, puxar o comentário para o lado, clicar no hype para ajudar. Galera, esse trabalho que eu fiz aqui deu um pouquinho de trabalho, mas é uma forma que eu tive de conseguir apresentar um pouco do Luiz Zubeldia para vocês, né? Um conteúdo assim com bastante informação sobre o Luiz Zubeldia. A gente, para vocês entenderem qual foi a lógica desse trabalho, a gente procurou fazer um raio-x do trabalho dele no São Paulo. Então não vai ter nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui nenhuma informação dele na LDU, no Lanús. Não, a gente vai falar sobre o Zubeldia no São Paulo, quando ele trabalhou aqui no futebol brasileiro. A gente vai trazer aqui para vocês um percentual de vitórias e derrotas do Luiz Zubeldia e também a gente vai trazer um pouquinho do trabalho dele com a base. Será que o Zubeldia trabalha com a base? Será que ele tem o hábito de usar a base do clube? Será que isso é uma característica do Zubeldia? A gente vai trazer um pouco disso para vocês e também dos esquemas táticos que o Zubeldia utilizou no São Paulo, ok? Então, o objetivo desse vídeo é esse. E esse é o tipo de sketch que eu gosto de fazer, né? Não são sempre que eu faço, mas eu vou fazer hoje aqui com você. Fica aí que está começando o Flu em Foco. Luiz Zubeldia é a bola da vez. É isso aí, voltando agora em definitivo para a gente falar sobre Luiz Zubeldia. Será que o Luiz Zubeldia é um técnico ideal para o Fluminense? Então vamos embora lá ver essas estatísticas aí que mostram aí o percentual do São Paulo jogando fora e em casa. Vamos ver aqui como é que foi o aproveitamento aí do técnico Luiz Zubeldia. Vamos lá. Jogando em casa, ele fez 22 partidas. Ele fez 22 vitórias em casa, um aproveitamento de 57,89% no ano passado. Fora de casa foram 12 vitórias, 31,58%. Cara, esse aproveitamento do Zubeldia fora de casa é considerado um aproveitamento muito bom, tá? Para a temporada passada. Isso significa aí que o São Paulo teve o terceiro melhor aproveitamento jogando fora de casa, só ficando atrás de Botafogo e Palmeiras. No recorde total foram 34 vitórias e 76 jogos dele pelo São Paulo, com um aproveitamento total de 44,74%. Não foi um aproveitamento geral, né, dele tão bom assim, né? 44,74% não foi um bom aproveitamento do Zubeldia pelo São Paulo, tá? Que pese aí a quantidade de vitórias fora e em casa durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, as competições do ano passado, Brasileiro e Paulistão. O aproveitamento dele geral não foi dos melhores, considerando, obviamente, esse ano também, porque esse último recorde aí ele pega o ano passado todo e esse ano. Se a gente fosse considerar só o ano passado, o aproveitamento dele seria bem melhor. Se eu não estou enganado, seria 56% de aproveitamento. Mas vamos agora para a próxima estatística aqui, para a gente ter uma ideia do trabalho do Zubeldia. Vamos ver aqui um pouquinho mais de Luiz Zubeldia para vocês aí. Tá? Vamos pegar aqui mais um recorte para vocês. Aqui a gente vai falar de aproveitamento da base, que eu acho que é algo que todo mundo tem vontade de saber, né? Desde abril de 24, quando o Zubeldia assumiu o São Paulo, ele relacionou 57 atletas ao elenco principal, né? Relacionou, tá, gente? Não quer dizer que jogaram. Desses 57 convocações, 27 jogadores foram oriundos da base, tá? Então, de 57, 27 jogadores foram da base.
praticamente a metade, né? Que é um bom número de jogadores relacionados. Isso representa 47,34% dos atletas relacionados. Então, ele relacionou, não quer dizer que jogou, 47% de jogadores da base, segundo a estatística aí do portal Somos São Paulinos. Vamos para o próximo aqui, mais uma estatística de base para vocês que cobraram aí isso daí, ó. 2.500 minutos somados ao jovem da base foi o que ele deu, né? Foi o que ele utilizou até aquele momento, né, da saída dele. Isso foi uma informação do BOL. Também informa o portal que há 10 jovens considerados nessa conta. O Igor, o Patrick, o Negrucci, o Hugo, o Rodriguinho, o Alves, o William Gomes, o Henrique, Lucas Ferreira e o Ryan. De minutos do time na temporada passada, a base representou 5,5% dos minutos jogados do time. Ou seja, relacionados, o número foi um bom número, né? Metade dos jogadores durante a temporada passada. Agora, minutos em campo, apenas 5,5% dos jogadores que entraram em campo e jogaram foram jogadores da base, tá? Isso não é um bom número, tá, gente? Vamos ver aqui mais alguns detalhes para vocês aqui. A gente falou de base, agora a gente vai falar de esquemas. Então, olha só. Vamos voltar aqui na base? Vocês viram que no cômputo geral, o aproveitamento dele como treinador foi 44%. Não foi um bom aproveitamento, né? Considerando toda a passagem dele. No que se refere à base, é muito importante isso daqui. Pelo menos no São Paulo, ele não foi um técnico que utilizou tanto a base assim. Relacionar, ele relacionou bastante. Muitos jogadores foram para o banco, mas poucos foram os jogadores que tiveram efetivamente oportunidade, né? 5,5% é uma margem considerada muito ruim, tá, galera? Muito ruim. E a gente tem que levar isso em consideração. Isso não é uma margem boa, tá? Por exemplo, o Martinelli. Tirando o Martinelli, que é um jogador da base, mas que a gente não vai considerar base aqui, o Renato, em minutos em campo, ele utilizou 11% da base em minutos em campo. Então, o próprio Renato tem mais percentual de utilização da base em minutos do que o Zubeldia no São Paulo. Tudo bem que o Zubeldia no São Paulo fez 76 partidas pelo São Paulo, né? Não dá para comparar a quantidade de jogos que o Zubeldia teve com o do Renato, né? Tem esse contexto, mas é muito pouco para um treinador utilizar apenas 5,5% dos jogadores da base em termos de minutagem, tá? Isso não é um bom número, tá? E é um número que ele tem segundo o BOL. Vamos lá, dando sequência aqui. Esquemas mais utilizados pelo Zubeldia, tá? O 4-2-3-1 foi o esquema mais predominante utilizado pelo Zubeldia no São Paulo, né? Foi a formação que ele mais usou. É um modelo bem tradicional, tá? Então, esse foi o principal modelo que ele utilizou no São Paulo, 4-2-3-1, que também foi muito utilizado pelo Renato no Fluminense, tá? Isso aí são imagens também do Sempre São Paulo. O intermediário, qual foi o segundo sistema de jogo que ele mais usou? O 4-3-3, foi a alternativa mais comum dele ao 4-2-3-1, tá? Então ele também usou bastante o 4-3-3. E o menos utilizado, mas que ele utilizou, foi o 3-5-2 e o 3-4-1-2, tá? Ele utilizou esses dois esquemas aí. O Zubeldia gostava do esquema de 3 zagueiros, tá? Utilizou algumas vezes sim, mas com menos frequência. Então, na verdade, gente, em termos do que era feito no Fluminense pelo Renato, em termos táticos, o Zubeldia vai utilizar basicamente o que o Renato já utilizava, né? O Renato utilizava o 4-2-3-1, 4-3-3, e raramente, no Mundial a gente até viu isso, mas raramente ele utilizou o esquema com 3 zagueiros. E o Zubeldia, com menos frequência, utilizou, mas utilizou mais que o Renato o esquema com 3 zagueiros. O que me salta aos olhos aqui negativamente, né? Ele não tem um bom aproveitamento no São Paulo no cômputo geral. Se a gente for considerar o Campeonato Brasileiro do ano passado só, aí ele melhora, ele tem 57% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro,
Tanto é que o Zubeldia encerra o Campeonato Brasileiro em 6º lugar, né? Classifica o São Paulo para a Libertadores, mas o aproveitamento geral dele, como vocês viram, não é dos melhores, né? Ele teve apenas 44% de aproveitamento e salta aos olhos a minutagem que ele deu à base, né? 5,5% da minutagem do elenco foram de jogadores de Cotia. Então, assim, se a gente for basear, obviamente que não é assim que funcionam as coisas. No Fluminense ele vai ter outro contexto competitivo. Mas se a gente for basear o trabalho do Zubeldia no São Paulo, se basear por esse trabalho, o Zubeldia não é um técnico que usa a base. Então a gente não pode esperar que ele vá usar os garotos da base do Fluminense. Se a gente fosse basear pelo Zubeldia no São Paulo, tá? Então a gente tem que entender que há um contexto competitivo. Zubeldia no São Paulo é uma coisa, Zubeldia no Fluminense é outra. Eu espero que ele não seja no Fluminense o Zubeldia que ele foi no São Paulo, porque no São Paulo ele realmente não utilizou tanto a base assim e teve um aproveitamento geral ruim, tá? Mas em termos táticos, o que ele faz lembra muito o que o Renato faz, né? E a gente vai ter agora a possibilidade de ver a questão do time, porque não, o fato dele jogar com um esquema parecido não quer dizer que o time vai jogar igual o Renato, porque o time do Renato tinha problema de organização e compactação em campo, enfim, a gente via isso, pelo menos no Campeonato Brasileiro. No Mundial foi o trabalhão dele, foi extra classe que o Renato fez no Mundial, foi outra coisa, mas vamos ver o que o Zubeldia vai trazer. Eu queria trazer esse raio-x para a gente ter uma ideia do Zubeldia e poder começar a pensar aí nesse Zubeldia que vai vir aí, né? Espero que as coisas sejam melhores e que dê tudo certo, a gente consiga ter no Zubeldia um grande trabalho aí, o Fluminense consiga decolar. Beleza, galera? Esse foi aqui um Flu em Foco para vocês, trazendo um pouquinho do Luiz Zubeldia. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!